Você já sentiu que seus pensamentos te controlam, te prendendo em um ciclo interminável de dúvidas, medos e autocríticas? É como se sua mente fosse um campo de batalha onde emoções negativas lutam para dominar, impedindo você de avançar rumo a uma vida plena e cheia de propósito. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de renovar sua mente e libertar seu coração desses pesos? Te convido a ficar até o final, porque cada ensinamento foi preparado para te oferecer ferramentas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia. E se você encontrar valor neste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mais vídeos transformadores que vão te ajudar no seu caminho rumo a uma mente renovada e uma vida abundante. Número 1. Romanos 12, versículo 2. Mude sua forma de pensar para mudar sua vida. Você já percebeu que a mente é como um jardim? Aquilo que você planta nela é o que você vai colher. Se você semeia sementes de verdade, esperança e amor, verá florescer uma vida cheia de propósito e paz. Mas, se permite que as ervas daninhas da dúvida, do medo ou da mentira criem raízes, essas emoções tóxicas podem tomar conta do seu coração e influenciar cada decisão que você toma. Por isso, renovar a mente não é uma opção. É essencial para experimentar a transformação que Deus deseja para nós. Tudo começa nos pensamentos. Pense bem, cada ação que você realiza, cada palavra que você pronuncia, antes nasceu como um pensamento. Se esses pensamentos estão alinhados com a verdade de Deus, suas ações refletirão seu amor e seu propósito. Mas quando deixamos que o barulho do mundo influencie nossa maneira de pensar, perdemos o foco. As redes sociais, as notícias, até as pressões culturais nos empurram constantemente para padrões de pensamento que não edificam. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo porque alguém impôs um padrão impossível de alcançar? É hora de sermos intencionais e discernir o que deixamos entrar na nossa mente. O apóstolo Paulo expressou isso claramente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra, transformai-vos, vem do grego metamorfoses, que descreve a mudança radical de uma lagarta para uma borboleta. Que imagem poderosa! Renovar a mente não é apenas ajustar um ou outro pensamento aqui e ali. É uma mudança profunda, uma transformação completa. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, como cuidar diariamente desse jardim mental, arrancando as ervas daninhas e nutrindo as sementes boas. E aqui entra a verdade de Deus. Sua palavra é o fertilizante perfeito para a nossa mente. Quando você medita nas Escrituras, está enchendo sua mente com promessas firmes e seguras. Por exemplo, se você acreditou na mentira de que não é suficiente, lembre-se do que Deus diz em Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Cada vez que você substitui uma mentira pela verdade, você está vencendo uma batalha espiritual. Está cultivando uma mente que pensa como Deus pensa. É um ato deliberado, mas as recompensas são eternas. Agora me diga, você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Às vezes buscamos isso como se fosse um mistério impossível de entender, mas a chave está na renovação da mente. Quando deixamos que a verdade de Deus molde nossos pensamentos, começamos a discernir sua vontade. E aqui está o mais belo. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Não é algo para temer, mas algo no qual podemos confiar plenamente. Ele tem um plano para você, e cada passo dado em obediência à sua verdade te aproxima mais desse propósito. A ciência da neuroplasticidade nos mostra que o cérebro pode mudar. Que incrível é ver como a ciência apenas confirma aquilo que Deus já havia nos dito. Quando você decide focar seus pensamentos no que é bom, puro e verdadeiro,
Você está literalmente reprogramando seu cérebro para pensar de forma diferente. Isso afeta não só sua vida espiritual, mas também sua saúde emocional, seus relacionamentos e sua maneira de enfrentar os desafios. Então hoje, eu te encorajo. Comece o processo. Leia a palavra de Deus. Memorize versículos que falem com sua situação. Ore constantemente. E, acima de tudo, não desista. A renovação da mente não é fácil, mas lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você, te guiando e te dando força para transformar cada canto da sua vida. Esse é o começo de algo grandioso, uma mente renovada para uma vida abundante. Você aceita esse processo? Número 2, João 8, versículo 32, a liberdade que as palavras de Jesus trazem. As palavras de Jesus não são simplesmente frases inspiradoras ou conselhos bem-intencionados. São vida, poder e verdade. Quando Jesus falava, suas palavras não apenas ressoavam nos ouvidos de quem o escutava, mas penetravam o coração e transformavam a mente. Imagine isso. Suas palavras são como chaves que abrem portas trancadas, correntes que se quebram, luz que irrompe nos cantos mais escuros da mente. O próprio Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Essa verdade que ele oferece tem o poder de nos libertar de pensamentos que nos aprisionam. Quantas vezes você já se sentiu preso em um ciclo de pensamentos negativos? Aqueles momentos em que uma voz interior sussurra: "Eu não sou suficiente, nunca vou mudar", ou "É só isso que existe para mim." Esses pensamentos limitantes são como correntes invisíveis que nos mantêm cativos, repetindo padrões de autossabotagem. Mas as palavras de Jesus vêm para desafiar essas mentiras. Elas nos lembram de quem realmente somos, filhos amados de Deus, criados com propósito e valor eterno. Quando você se encontrar preso nessa escuridão mental, lembre-se das palavras de Jesus: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O convite dele é pessoal e sua paz é real. Veja como Jesus enfrentou as mentiras no deserto. A cada tentação, ele respondeu com firmeza: "Está escrito." Mateus 4. Ele não discutiu, não entrou em argumentos. Simplesmente declarou a verdade da palavra de Deus. Essa é a chave para enfrentar os pensamentos destrutivos que tentam invadir nossa mente. Precisamos conhecer as Escrituras e usá-las como nossa defesa. É como aprender a manusear uma espada. No começo pode parecer estranho, mas com prática, ela se torna sua arma mais poderosa. Sabia que quando você declara as promessas de Deus em voz alta, não está apenas lembrando a si mesmo da verdade dele, mas também reafirmando sua posição espiritual diante de qualquer mentira que queira te parar? A renovação da mente é um processo contínuo. Não acontece de um dia para o outro, mas cada pequeno passo conta. Cada vez que você decide substituir um pensamento negativo por uma promessa de Deus, está reprogramando sua mente. Por exemplo, se você sente medo ou ansiedade, pode lembrar das palavras de Jesus: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá." Não se trata de ignorar os problemas, mas de aprender a enfrentá-los com uma nova perspectiva, confiando que Ele está no controle. E isso não transforma apenas sua relação consigo mesmo, mas também a forma como você se relaciona com os outros. As palavras de Jesus nos chamam a amar, perdoar e falar com graça. Quando você escolhe aplicar seus ensinamentos nas suas conversas, começa a construir relacionamentos mais saudáveis e edificantes. Imagine o impacto que você pode causar ao falar vida e esperança às pessoas ao seu redor, ao refletir a paz e o amor que encontrou nas palavras de Jesus. As histórias de vidas transformadas pelos ensinamentos de Cristo são incontáveis.
Pessoas que superaram vícios, medos profundos ou depressões ao aplicar suas palavras às suas circunstâncias. Essas histórias nos lembram que o poder das suas palavras é tão real hoje quanto foi há 2000 anos. O convite está aberto para todos. Permitir que sua verdade liberte nossa mente, transforme nossa vida e nos guie rumo a uma paz que excede todo entendimento. Número 3, Mateus 13, versículo 8. Cultive sua mente com a verdade parábola do semeador. A mente é como um solo fértil, cheio de potencial. Mas o que estamos plantando nela? Jesus contou a parábola do semeador para nos mostrar como nossos pensamentos e atitudes podem ser transformados se cultivarmos bem o nosso coração. Pense nisso. Você é o jardineiro da sua mente. Decide quais sementes plantar, quais cuidar e quais arrancar antes que se tornem ervas daninhas. Mas também é preciso preparar o terreno. Sem um solo adequado, nenhuma semente poderá crescer, por melhor que seja. Jesus falou de 4 tipos de solo em Mateus 13. Primeiro está o caminho, onde as sementes são devoradas pelas aves. Esse solo representa uma mente distraída, onde os ensinamentos de Deus não têm chance de criar raízes, pois as distrações e influências negativas os eliminam antes que possam frutificar. Depois, vêm os pedregais, onde as raízes não conseguem se aprofundar. É como quando aceitamos a palavra superficialmente, mas ao enfrentarmos desafios, desanimamos porque nossas raízes não são fortes o suficiente. Em seguida, vêm os espinhos que sufocam as sementes. Essas são as preocupações, os afazeres da vida e as tentações que nos desviam do propósito eterno. Por fim, há a boa terra, o solo ideal, onde a semente pode crescer e produzir fruto em abundância. As sementes são os pensamentos que deixamos germinar em nossa mente. A palavra de Deus é a semente mais poderosa, pois contém ensinamentos que transformam vidas. Mas, se não estivermos atentos, pensamentos negativos podem infiltrar-se como ervas daninhas e sufocar o bem que está tentando crescer. Em contrapartida, pensamentos positivos são como água e luz do sol para a nossa mente, alimentando a semente para que produza frutos. E quais são os obstáculos que enfrentamos? Para começar, estão as aves que devoram as sementes. Essas podem ser más influências, conteúdos tóxicos que consumimos nas redes sociais ou até mesmo nossa própria negatividade. Depois estão as pedras que representam a superficialidade. Se não aprofundamos nossa relação com Deus, os problemas nos desanimam. E os espinhos? São as preocupações do dia a dia, as tentações por riquezas ou prazeres passageiros que nos distraem e impedem nosso foco no eterno. Então, como cultivar uma boa terra? Primeiro, precisamos preparar o coração, confessar nossas falhas, nos arrepender e permitir que Deus remova tudo o que impede o crescimento. Depois, alimentamos as sementes por meio da oração, do estudo da palavra e da aplicação diária de seus ensinamentos. Como todo bom jardineiro, precisamos de paciência. As sementes não germinam da noite para o dia e nossos pensamentos também não se transformam de forma instantânea. É um processo, mas os frutos vêm com a espera. Quando cultivamos boa terra, os resultados são visíveis. Uma mente cheia de pensamentos positivos gera ações positivas. Isso impacta não apenas a nossa vida, mas também a vida de quem está ao nosso redor. Nosso crescimento pode inspirar outros e multiplicar bênçãos, como Jesus prometeu. Colheitas a 30, 60 e até 100 por um. Lembre-se, você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo está com você, guiando, ajudando a arrancar as ervas daninhas e fortalecendo suas raízes na verdade. Você faz a sua parte ao semear e cuidar, mas é Deus quem dá o crescimento. Por isso, hoje eu te convido a refletir.
Que tipo de solo você tem sido? Que sementes está permitindo crescer? Entregue o controle a Deus, cultive pensamentos positivos e prepare-se para uma colheita abundante. Número 4. Mateus 6, versículo 34. Confie e descanse, superando a ansiedade com a fé. Você já sentiu que a ansiedade te consome, como se uma nuvem pesada estivesse sempre sobre você? É algo que todos nós já experimentamos em algum momento. A preocupação com o que pode acontecer amanhã, o peso das decisões, os famosos e se. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Jesus entendeu isso melhor do que ninguém. E no Sermão do Monte, ele nos deu uma resposta que não é apenas prática, mas profundamente libertadora. Ele disse: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Percebe como isso é direto? Jesus está nos dizendo que abrir mão das preocupações com o futuro não é apenas uma opção, é uma necessidade. A ansiedade nos rouba a paz do presente e nos prende numa corrida interminável por problemas que talvez nunca aconteçam. E sabe o que é mais curioso? Essa preocupação não muda nada. Como o próprio Jesus perguntou: quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? A ansiedade não resolve, só desgasta. Então, o que fazer? Jesus nos convida a olhar ao nosso redor, a perceber como Deus cuida dos pássaros do céu e veste os lírios do campo. Se Ele se preocupa com os menores detalhes da criação, quanto mais com você, que é filho amado dele. Isso não é apenas poesia bonita, é uma verdade que transforma vidas. Quando você entende que Deus está no controle, pode soltar o medo e confiar que Ele proverá tudo de que você precisa. Mas aqui está a chave: viver no presente. Jesus não nos chama a ignorar o amanhã, mas a não permitir que o amanhã controle o nosso hoje. A ansiedade tem uma forma estranha de nos tirar do agora, de fazer com que percamos de vista as bênçãos que já temos. Por isso, focar nele no aqui e agora é tão essencial. Praticar a gratidão, tirar um tempo para respirar, orar e reconhecer que este instante é um presente. Jesus também nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que isso significa? Colocar Deus no centro da nossa vida, priorizar nosso relacionamento com Ele acima de todas as coisas. E quando fazemos isso, tudo mais começa a se alinhar. Ele promete que, ao buscarmos o seu reino, todas as nossas necessidades serão supridas, não como um capricho, mas segundo a sua perfeita vontade. Sabe de uma coisa? A ansiedade não se combate apenas com palavras bonitas, mas com ação. Orar é um passo poderoso. Apresentar suas preocupações a Deus, deixar suas cargas aos pés dele e lembrar que Ele está contigo. A gratidão é outra ferramenta. Quando você começa a focar no que já tem, em vez do que falta, algo muda dentro de você. Sua perspectiva se transforma e o que antes parecia impossível começa a parecer manejável. E não se esqueça, você não está sozinho nessa luta. Jesus não apenas te dá instruções, Ele te dá a sua paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da sua presença. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa paz está disponível para você agora mesmo, não importa o que esteja enfrentando. Por isso, hoje eu te encorajo. Confie, solte o amanhã e foque no presente que Deus te deu. Pratique a gratidão. Busque a Deus em primeiro lugar. E lembre-se, a ansiedade não tem a última palavra. Deus tem o controle. E no amor dele, você sempre encontrará refúgio. Número 5. Marcos 4, versículo 39. A calma de Jesus supera o medo com fé. O medo pode se sentir como uma tempestade que levanta ondas gigantes dentro de nós. Com certeza você já experimentou isso. Aquela sensação de que não tem controle sobre o que está por vir,
como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. O medo agita a alma, acelera o coração e paralisa as decisões. Ele nos faz sentir inseguros, ansiosos, como se estivéssemos em um barco frágil no meio de um oceano furioso. Mas o que fazemos quando essas tempestades internas parecem fortes demais? Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos quando enfrentaram a tempestade. Não era apenas a água e o vento que os assustavam. Eram os pensamentos negativos que começaram a invadir a mente deles. E se Jesus não nos ajudar? E se esse for o fim? E se ninguém puder nos salvar? Os medos deles não se baseavam na realidade de ter o Filho de Deus bem ali com eles, mas nesses pensamentos que os levaram ao desespero. Mas Jesus, com uma simples palavra, não apenas acalmou o mar, ele também acalmou as tempestades dentro deles. Ele os lembrou de que o medo não tem poder quando a fé está presente. O medo tem uma maneira sorrateira de nos fazer esquecer que Jesus está conosco. Pensamos que estamos sozinhos, mas nunca estamos. A presença dele é constante, mesmo quando parece estar em silêncio, e é aí que entra a fé, nossa âncora no meio do caos. A fé não impede que as tempestades cheguem, mas nos mantém firmes, conectados à paz que só ele pode oferecer. Superar o medo começa com identificá-lo. O que é que realmente te assusta? Quando damos um nome ao medo, ele perde parte do seu poder. Depois, precisamos enfrentá-lo com a verdade. Em 2 Timóteo 1, Paulo nos lembra que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Toda vez que o medo sussurra mentiras, podemos responder com as promessas de Deus. O amor perfeito dele lança fora todo medo. Ao experimentar esse amor, lembramos que estamos protegidos, sustentados e nunca abandonados. A oração é uma ferramenta poderosa nesse processo. Os discípulos clamaram por Jesus no momento de maior necessidade. E nós podemos fazer o mesmo. Apresentar nossas preocupações a Deus em oração não só acalma nossa mente, mas também nos lembra de que não estamos sozinhos nessa batalha. E quando meditamos na palavra dele, fortalecemos nossa fé, pois cada versículo é um lembrete de quem Deus é e do que ele pode fazer. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora. Talvez sinta que as ondas são altas demais. Mas deixa eu te lembrar de algo. Jesus continua no seu barco. Ele é o príncipe da paz e sua promessa é clara. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Essa paz não depende do que está acontecendo ao seu redor, mas da presença dele na sua vida. Permita que essa paz guarde o seu coração. E lembre-se, a tempestade nunca será mais forte do que o Deus que está com você. Número 6, Lucas 23, versículo 34. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O ressentimento é como uma corrente invisível que nos mantém presos a feridas do passado. Cada pensamento doloroso, cada lembrança amarga é um peso adicional que carregamos na mente e no coração. Já aconteceu com você? Reviver repetidamente o que alguém te fez, o que disse ou o que deixou de fazer. Esse ressentimento não afeta apenas suas emoções, mas também sua saúde, seus relacionamentos e sua paz interior. É como beber veneno, esperando que o outro sinta os efeitos. Mas sabe de uma coisa? Jesus nos mostrou um caminho diferente, um caminho de cura e libertação através do perdão. Quando ele estava na cruz, em meio ao sofrimento mais extremo, pronunciou estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pense nisso por um momento. Jesus, ferido, humilhado e abandonado, não guardou ressentimento por aquilo que estavam fazendo com ele. Seu amor infinito por nós era maior do que qualquer dor física ou emocional que estivesse sentindo. Ele não esperou que seus ofensores pedissem desculpas, não impôs condições. Seu perdão não dependia deles, mas sim do seu amor incondicional.
ele nos ensinou que o perdão é um ato de graça que começa em nosso coração, não na reação dos outros. E aqui está o ponto principal. Quando perdoamos, somos nós que somos libertos. Perdoar não significa justificar o que aconteceu, nem apagar o dano. Claro que não. Não somos chamados a minimizar o que nos fizeram, mas a decidir conscientemente que essa dor não terá mais controle sobre nossas vidas. É um processo e tudo bem se não acontecer de uma vez. Às vezes, as lembranças voltam, mas cada vez que escolhemos perdoar, estamos tirando o poder do ressentimento e abrindo espaço para a paz. O impacto do perdão em nossa vida é transformador. Estudos mostram que perdoar reduz o estresse, melhora nossa saúde física e emocional e nos preenche com uma paz que antes parecia inalcançável. Mais do que isso, o perdão pode restaurar relacionamentos quebrados. Nem sempre será possível uma reconciliação, mas perdoar nos permite soltar o rancor e abrir a porta para o entendimento e o amor. Então, como começar? Primeiro, reconheça a dor. Às vezes tentamos ignorar, mas o primeiro passo para curar é aceitar nossas emoções. Pode ser útil escrever, conversar com alguém de confiança ou simplesmente apresentar tudo a Deus em oração. Depois, decida perdoar. Não é um sentimento, é uma escolha. E essa escolha, mesmo difícil, é um ato de obediência e fé. Jesus nos chamou a perdoar como fomos perdoados. Quando entendemos a profundidade do perdão de Deus por nós, é mais fácil estender essa graça aos outros. Orar por quem nos feriu pode ser um dos passos mais difíceis, mas também mais poderosos. Quando você pede a Deus que abençoe aquela pessoa, algo muda dentro de você. Seu coração amolece e, aos poucos, o rancor se dissipa. E não se esqueça, o perdão também inclui perdoar a si mesmo. Muitas vezes somos nossos piores juízes, mas Deus já te perdoou. Segurar-se na culpa só atrasa sua cura. Existem tantas histórias de pessoas que encontraram liberdade ao perdoar. Pense naqueles que soltaram amarguras profundas, mesmo em situações extremas, e encontraram uma paz indescritível. Essas histórias nos inspiram a crer que isso também é possível para nós. O perdão não é um evento único, é um estilo de vida. Não acumule pequenas ofensas. Libere-as assim que chegarem. Fazendo isso, seu coração estará livre para amar e refletir a graça de Deus. Porque no fim, perdoar não só cura nossas feridas, também nos torna agentes de paz e reconciliação. Isso é o que Jesus nos ensinou. E é isso que ele nos convida a viver. Número 7, Salmo 139, versículo 14. Sua identidade em Cristo. Aprenda a se ver como Deus te vê. A comparação muitas vezes nos leva a olhar para figuras públicas. Aquelas pessoas que parecem ter tudo, fama, riqueza, beleza. Dizemos a nós mesmos, se eu tivesse a vida deles, eu seria feliz. Começamos a idealizar seus sucessos e a sentir que nos falta algo para sermos completos. Já aconteceu com você? Olhar para alguém famoso e pensar que a aparência ou o sucesso daquela pessoa é o padrão que você deveria alcançar? Nesse processo, sem perceber, você se afasta da sua verdadeira essência. Se desvia do que Deus projetou em você para tentar se encaixar em um molde que nunca foi feito para você. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não nos criou para sermos comparados com os outros. Ele não olhou para alguém e disse, quero que você seja como eles. Não. Deus te formou de maneira única, com detalhes que refletem sua criatividade e seu amor. Efésios 2:10 nos lembra que somos sua obra-prima, criados em Cristo Jesus para boas obras que Ele preparou de antemão. Quando tentamos ser como outra pessoa, estamos rejeitando essa obra-prima. Estamos dizendo, sem querer, que o que Deus fez em nós não é suficiente. Mas a verdade é que é sim. Você é suficiente porque Ele te fez com um propósito único que ninguém mais pode cumprir.
Todos nós temos dons e talentos únicos. Talvez você se destaque em algo que outra pessoa não, e vice-versa. Isso não deve ser motivo de competição, mas sim de celebração. Deus nos equipou de formas diferentes, porque cada um tem um propósito diferente. E sim, também temos fraquezas. Mas até mesmo nessas áreas Deus está trabalhando. Não precisamos nos punir por aquilo que não somos. Pelo contrário, podemos confiar que Ele usa tudo para nos moldar e aperfeiçoar. O problema da comparação é que ela nos distrai. Enquanto olhamos para o que os outros estão fazendo, perdemos de vista o caminho que Deus traçou para nós. É como tentar correr uma corrida olhando para a pista do lado. Você perde o foco, tropeça e acaba desanimando. Além disso, a comparação rouba nossa alegria. Em vez de aproveitarmos o que já temos, caímos na insatisfação. Passamos a desejar o que os outros têm, esquecendo de todas as bênçãos que Deus já derramou sobre nossa vida. O contentamento é essencial. Paulo entendeu isso quando disse: "Aprendi a estar contente em qualquer situação que eu esteja." Esse tipo de satisfação não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. Quando cremos que Ele nos dá tudo de que precisamos no tempo certo, deixamos de cobiçar o que os outros possuem. Aprendemos a ser gratos e a confiar que sua provisão será sempre suficiente. Em vez de cair na armadilha da comparação, podemos praticar a gratidão. Faça um esforço consciente para focar nas suas bênçãos. Celebre os talentos e conquistas dos outros sem sentir inveja. Quando você se alegra com os outros, não só fortalece seus relacionamentos, como também promove uma comunidade mais unida e saudável. As redes sociais complicam isso ainda mais. Estamos constantemente vendo o melhor da vida dos outros, e isso alimenta a comparação. Mas lembre-se, o que vemos nem sempre é real. Se você sente que as redes estão te afetando, talvez seja a hora de limitar seu uso e focar no que é autêntico, no que realmente importa. Deus nos chama para viver em liberdade, livres das pressões e padrões do mundo. Não precisamos ser como ninguém. Podemos caminhar com confiança no caminho que Ele traçou para nós, sabendo que seu plano é perfeito. Então, hoje, abandone o espelho quebrado da comparação e abrace a verdade. Você é único, amado e valorizado. Não precisa ser como ninguém, porque Deus te fez exatamente como você deve ser. Número 8. João 21, versículo 17. Reformule o fracasso. Aprenda com a restauração de Pedro. O fracasso pode parecer um golpe direto no coração, não é? Imagine só. Você estudou por semanas para uma prova importante, uma que determinaria sua entrada na universidade dos seus sonhos. Você deu o seu melhor, mas o resultado não foi o que esperava. E agora está voltando para casa com aquela sensação pesada no peito, se perguntando como vai contar para a sua família que falhou. A vergonha começa a invadir, a culpa sussurra que você não fez o suficiente, e aquele pensamento insistente martela na mente: eu não sou bom o bastante. Esse sentimento de ter decepcionado quem acreditava em você e até a si mesmo pode ser devastador. Foi assim que Pedro se sentiu. Um dos discípulos mais próximos de Jesus cometeu um erro que ele mesmo considerou imperdoável. No momento mais crítico, quando Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes. Imagine o peso disso. Ele havia prometido seguir Jesus até o fim, até mesmo morrer por ele. Mas no calor do medo, negou conhecer o Mestre. Após a 3ª negação, o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes." Naquele instante, Pedro saiu e chorou amargamente, cheio de arrependimento e dor. É aqui que muitos acreditam que a história termina, com o fracasso. Mas com Jesus, não termina assim. Depois da ressurreição, Jesus procurou Pedro, não para repreendê-lo ou expor seu erro, mas para restaurá-lo. À beira do mar, Jesus lhe perguntou 3 vezes: "Tu me amas?"
Cada pergunta correspondia a uma das negações de Pedro, mas não era condenação, era oportunidade. Jesus estava reafirmando o amor de Pedro, lembrando-lhe que seu fracasso não definia sua identidade nem seu futuro. Em vez de afastá-lo, Jesus lhe deu uma missão: apacenta as minhas ovelhas. O perdão e a restauração de Jesus transformaram Pedro. De um homem derrotado, ele se tornou um pilar da igreja, liderando com coragem e proclamando o evangelho sem medo. Esse é o poder do perdão. Ele não apenas nos liberta da culpa, mas nos dá um propósito renovado. Jesus não enxergou apenas as negações de Pedro. Ele viu seu potencial. E é isso que Deus faz conosco. Ele não nos define pelos nossos erros, mas pelo que Ele sabe que podemos nos tornar. O fracasso, quando visto pela perspectiva de Deus, não é o fim, é um mestre. Ele nos ensina humildade, nos faz mais dependentes da graça e nos prepara para viver o propósito de Deus. Todos falhamos, mas o segredo está em nos levantarmos, aprendermos e seguirmos adiante. Veja os grandes líderes da Bíblia. Moisés duvidou, Davi caiu em pecado, Paulo perseguiu cristãos, mas Deus os usou poderosamente porque eles transformaram seus fracassos em oportunidades de crescimento e fé. Às vezes, o maior desafio é perdoar a nós mesmos. Mas se Deus, em sua graça infinita, já nos perdoou, por que continuar nos punindo? O passado não define o seu futuro. Cada dia é uma nova chance para caminhar no que Deus preparou para você. E aqui está o mais bonito. A sua história de fracasso e restauração pode se tornar um testemunho para outros. Compartilhar como Deus te levantou pode inspirar alguém que está se sentindo preso. Juntos, podemos criar uma comunidade onde o fracasso não seja um estigma, mas um degrau para algo maior. Porque com Deus sempre há esperança, sempre há restauração. Número 9, 1 de Tessalonicenses 5, versículo 18. A gratidão transforma. Renove sua perspectiva com agradecimento. A gratidão tem um poder que vai muito além do que imaginamos. Já aconteceu com você? Em meio a um dia difícil, simplesmente parar e pensar em algo pelo qual pode ser grato muda completamente o seu estado de espírito. É como se a gratidão tivesse o poder de ajustar a nossa perspectiva, nos fazendo focar no que é positivo, em vez do que está faltando. Quando agradecemos, nossa mente se enche de paz e esperança. Esse pequeno ato tem o poder de transformar nossas circunstâncias, não porque elas mudam imediatamente, mas porque a nossa forma de enxergá-las muda. Jesus nos ensinou o poder da gratidão com o seu próprio exemplo. Antes de alimentar milhares com apenas alguns pães e peixes, a primeira coisa que ele fez foi dar graças. Ele não esperou o milagre acontecer. Não se preocupou com o que parecia insuficiente. Agradeceu pelo que já tinha, confiando que Deus faria o resto. E na última ceia, sabendo tudo o que estava por vir, a traição, o sofrimento, a cruz, Jesus tomou o pão, o partiu e deu graças. Sua gratidão não dependia das circunstâncias, mas da confiança absoluta no plano do Pai. Agradecer nem sempre é fácil, especialmente em meio às provações. Mas a Bíblia nos convida a dar graças em todos os momentos. Isso não significa que gostamos da dor ou das dificuldades, mas que confiamos que Deus está agindo mesmo nos momentos mais escuros. A gratidão, nesses casos, fortalece nossa fé e nos lembra que Ele continua no controle. Quando agradecemos, declaramos que Deus é bom, que seu plano é perfeito, mesmo que não o compreendamos agora. Além disso, a gratidão rompe o ciclo da reclamação. É fácil cair na armadilha de focar no que falta, no que não saiu como esperávamos, mas reclamar só alimenta a insatisfação e nos afasta da alegria.
Por outro lado, a gratidão nos ajuda a valorizar o que já temos, a encontrar contentamento no lugar onde estamos. Como Paulo disse, aprendi a estar contente em qualquer situação. Isso não é conformismo, é uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Então, como cultivar a gratidão? Uma maneira é manter um diário de gratidão. Escreva todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser grandes ou pequenas, um amigo que te apoiou, o sol brilhando pela manhã ou simplesmente o fato de ter vivido mais um dia. Também é importante expressar essa gratidão aos outros. Dizer a alguém o quanto você valoriza o que ele faz pode mudar o dia dessa pessoa e fortalecer seu relacionamento com ela. A gratidão também transforma nossa relação com Deus. Quando agradecemos, reconhecemos sua bondade e grandeza. Através da adoração e do louvor, aprofundamos nossa conexão com Ele. Não é apenas um ato externo, é uma expressão de humildade e dependência. Agradecer a Deus é cumprir sua vontade, como nos ensina 1 de Tessalonicenses 5. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Mesmo nos tempos difíceis, sempre há algo pelo qual agradecer. Talvez não vejamos de imediato, mas quando paramos para refletir, descobrimos pequenas bênçãos que nos sustentam. A gratidão nos dá resiliência, nos ajuda a enfrentar as provas com uma atitude de esperança. Há testemunhos de pessoas que, ao praticar a gratidão, transformaram suas vidas, encontrando paz e propósito em meio à adversidade. Ser grato não é algo que fazemos de vez em quando. É um estilo de vida. É escolher ver cada dia, cada oportunidade, como um presente de Deus. Praticar a gratidão de forma constante nos torna mais parecidos com Cristo, refletindo seu amor e sua graça. Então, por que não começar agora? Pare um momento e pense, pelo que você pode ser grato hoje. Número 10. Mateus 22, versículo 39. Troque a autocrítica por amor próprio. Aceite o amor incondicional de Deus. A autocrítica é como uma voz interna que, em vez de nos encorajar, sussurra constantemente: você não é suficiente. Você não faz nada direito. Você nunca vai conseguir. Talvez a gente nem perceba no começo, mas essas palavras se tornam um peso que corrói nossa autoestima, nos enche de dúvidas e, às vezes, até nos paralisa. Já aconteceu com você? Por medo de falhar, você decide nem tentar algo novo. A autocrítica nos mantém numa zona de conforto, não porque seja confortável de fato, mas porque temos medo de encarar o nosso próprio julgamento. E o pior, essa atitude nos impede de enxergar a nós mesmos como Deus nos vê. Quando Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo, ele também nos ensinou algo muito profundo. Para amar bem os outros, precisamos primeiro ter uma relação saudável conosco. Isso não significa arrogância ou colocar nossos desejos acima de tudo, mas reconhecer que somos valiosos, dignos de amor e capazes de estender esse amor aos que estão ao nosso redor. Um amor próprio equilibrado nos ajuda a aceitar nossas forças e fraquezas sem julgamento, com a mesma graça com que Deus nos olha. Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos criou à sua imagem e nos chama de filhos amados. Nosso valor não depende do que fazemos, nem de quão perfeitos conseguimos ser. Romanos 8:1 nos lembra: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o Criador do universo não nos condena, por que deveríamos nos condenar? O amor dele nos liberta da necessidade de perfeição, nos ensina a aceitar nossas falhas e a confiar em seu perdão. Esse amor incondicional nos dá força para nos perdoarmos e seguirmos em frente. O amor próprio também tem um efeito curador. Ele nos ajuda a superar feridas emocionais e a deixar para trás os erros do passado. Quando começamos a nos amar como Deus nos ama,
Mudamos nossa narrativa interna. Substituímos pensamentos como "eu não consigo" por declarações de fé como "tudo posso naquele que me fortalece". Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas com intenção e prática, construímos uma relação mais saudável com nós mesmos. Uma forma prática de cultivar o amor próprio é por meio de afirmações baseadas na Bíblia. Declarar verdades como "sou uma nova criação em Cristo" fortalece nossa identidade. Também é importante cuidar de nós, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente e emocionalmente. Reserve tempo para atividades que te nutram, estabeleça limites saudáveis e se respeite o suficiente para dizer não quando for necessário. Perdoar a si mesmo é outro passo essencial. Todos falhamos, mas a culpa não foi feita para ser morada. Aceitar a graça de Deus é abrir mão do passado, aprender com ele e seguir adiante. Isso nos liberta da comparação destrutiva, que só alimenta a autocrítica. Em vez de se comparar, celebre suas próprias vitórias, sejam grandes ou pequenas, e agradeça pelo progresso que você está fazendo. Quando aprendemos a nos amar, nossas relações com os outros também se transformam. Ficamos mais empáticos, mais pacientes, mais compreensivos. O amor que cultivamos em nosso interior se reflete na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor, criando um ambiente de apoio e unidade. E lembre-se, não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo nos guia, transformando nossa perspectiva e nos ajudando a nos vermos como Deus nos vê. Ele cultiva em nós frutos como o amor, a paz e a paciência, que começam no nosso coração e alcançam os outros. Amar a si mesmo não é egoísmo, é reconhecer o valor que Deus já colocou em você. É permitir que o amor dele transforme a forma como você se enxerga, para que esse amor também possa alcançar e impactar os que estão ao seu redor. Número 11, Filipenses 2, versículo 3. Rejeite o orgulho e encontre paz, a humildade segundo o exemplo de Jesus. Os pensamentos de superioridade são como um veneno silencioso. Às vezes, surgem de forma sutil. Talvez quando pensamos, eu teria feito melhor, ou não entendo como essa pessoa consegue agir assim. Em outras situações, são mais evidentes, como quando nos sentimos superiores por causa da nossa posição, habilidades ou conhecimentos. Mas qual é o verdadeiro efeito disso em nós? O orgulho não apenas nos afasta das pessoas, criando divisões e conflitos, mas também nos separa de Deus. Provérbios 16 deixa isso claro. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo a queda. Acreditar que somos melhores nos cega para nossas próprias limitações e nos impede de ver o valor daqueles que nos cercam. Jesus, por outro lado, nos mostrou uma forma completamente diferente de viver. No momento em que estava prestes a enfrentar a cruz, em vez de buscar reconhecimento ou exigir honra, fez algo inesperado. Levantou-se da mesa, pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Naquela época, essa tarefa era reservada aos servos. Mas Jesus não se apegou à sua posição de mestre. Pelo contrário, ele se humilhou, mostrando que a verdadeira liderança e o verdadeiro amor começam com o serviço. Sua mensagem foi clara. Assim como eu vos lavei os pés, deveis também lavar os pés uns dos outros. Isso não foi um ato isolado. Toda a vida de Jesus foi marcada por uma humildade radical. Filipenses 2 descreve como ele deixou sua glória celestial para se fazer homem, viver entre nós e entregar sua vida na cruz. Sua humildade não era fraqueza, mas força. Ele nos ensinou que reconhecer nossas limitações e servir aos outros é a verdadeira grandeza. A humildade nos convida a valorizar o outro. Não significa nos menosprezar ou ignorar nossas capacidades, mas reconhecer que cada pessoa tem algo valioso a oferecer.
é aprender a ouvir, a estar dispostos a deixar que os outros nos ensinem, mesmo quando achamos que sabemos mais. Como diz Filipenses 2:3, em humildade, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Essa atitude constrói relacionamentos mais saudáveis, baseados no respeito e na empatia. Mas como cultivar a humildade num mundo que constantemente nos empurra a competir e sobressair? Uma forma é por meio do serviço. Buscar oportunidades para ajudar, sem esperar reconhecimento, nos lembra de que estamos aqui para servir, não para ser servidos. Outra prática essencial é a autoavaliação honesta, reconhecer nossas falhas, aceitar críticas construtivas e entender que sempre há espaço para crescer. Evitar o julgamento também é fundamental. É fácil criticar de longe, mas a humildade nos convida a nos colocar no lugar do outro, a praticar a compaixão e a deixar o julgamento nas mãos de Deus. No final, todos dependemos da sua graça. Como Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Reconhecer nossa necessidade de Deus nos mantém com os pés no chão e nos lembra que tudo o que temos de bom vem dele. Mesmo na vida espiritual, é preciso vigiar o orgulho. Achar que somos mais justos ou espirituais pode nos levar à hipocrisia, como aconteceu com os fariseus no tempo de Jesus. A humildade nos protege da autossuficiência e nos mantém abertos à correção e à direção de Deus. Quando vivemos com humildade, refletimos o caráter de Cristo. Nos tornamos luz para os que nos cercam, promovendo unidade e colaboração. A humildade não é fraqueza, é uma virtude poderosa que transforma o coração e fortalece as relações. Sigamos o exemplo de Jesus, lembrando que o caminho para a verdadeira grandeza sempre começa com a humildade. Número 12. Mateus 6, versículo 34. Foque no presente. Pare de se preocupar com o amanhã. A ansiedade tem uma forma sutil de dominar nossa mente, especialmente quando nos concentramos demais no futuro. É bem conhecido que a ansiedade nasce de pensar em excesso sobre o que ainda está por vir. Já aconteceu com você? Começa a imaginar tudo o que pode dar errado. Pensamentos como, e se eu não conseguir? Ou, o que farei se aquilo acontecer? Começam a invadir, e quando você percebe, a paz já se foi. A ansiedade pelo que pode acontecer amanhã nos rouba o presente. Esse presente diário que Deus nos dá para viver e desfrutar plenamente. Ficamos paralisados, presos em um ciclo de análise excessiva que nos impede de agir. Jesus sabia como a preocupação com o futuro pode desgastar a alma. Por isso nos deixou um conselho tão poderoso em Mateus 6. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É como se ele dissesse, o amanhã ainda não chegou, mas o hoje está aqui. Viva esse momento. Jesus nos convida a confiar que Deus cuida de nós hoje e sempre. Se Ele provê para as aves do céu e veste os lírios do campo com tanta beleza, quanto mais não fará por você? Esse é o lembrete que precisamos quando nossa mente tenta correr para o futuro. Praticar o foco no presente nem sempre é fácil, mas é possível. Comece prestando atenção ao que está ao seu redor, a sensação do ar, os sons, as cores. Estar presente significa não apenas existir no agora, mas abraçá-lo com intenção. Técnicas simples, como a respiração profunda, podem te ajudar a se ancorar no presente. Inspire contando até 4. Expire contando até 4. E sinta seu corpo e sua mente se acalmarem. Esse pequeno ato tem um grande impacto na redução dos sintomas físicos da ansiedade. A gratidão também tem um papel essencial no combate à ansiedade. Quando você começa a agradecer pelo que tem hoje, desloca sua atenção das preocupações para a provisão. Escreva todos os dias 3 coisas pelas quais é grato. Elas não precisam ser grandiosas.
Pode ser uma conversa agradável, o calor do sol na pele ou um gesto gentil. Esse hábito muda seu foco e reforça a confiança de que Deus já está agindo na sua vida. Confiar no plano de Deus é fundamental para encontrar a paz. Às vezes, esquecemos que não precisamos carregar todo o peso do futuro, porque Deus já conhece o caminho. Filipenses 4 nos convida a apresentar nossas preocupações em oração. Quando fazemos isso, Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento, guardando nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que não enfrentaremos nada sozinhos. Uma forma prática de focar no presente é estabelecer prioridades diárias. Pergunte-se: o que posso fazer hoje? Faça uma lista realista e trabalhe nela sem se sobrecarregar com o que vem depois. Celebre cada pequeno avanço e deixe que eles te lembrem que cada dia tem seu próprio propósito. Também é útil limitar o consumo de notícias ou redes sociais. O excesso de informação alimenta a ansiedade. Escolha conteúdos que te inspirem, motivem e fortaleçam sua fé. E, por fim, conecte-se com outras pessoas. Passar tempo de qualidade com quem você ama te tira da cabeça e te ancora no agora. Ouça com atenção. Compartilhe suas experiências e, se puder, ajude alguém. O serviço ao próximo não apenas abençoa os outros, ele também alivia sua própria carga, pois te conecta a algo maior do que você. Viver o presente não é ignorar o futuro, é confiar que Deus já está lá, preparando o caminho, aceitar que não podemos controlar tudo e que a incerteza faz parte da vida nos liberta. E no momento em que decidimos soltar a ansiedade pelo que não podemos mudar, experimentamos a liberdade e a paz que só Deus pode dar. Número 13, Salmo 27, versículo 14. Paciência na incerteza, no tempo perfeito de Deus. Esperar é difícil. Todos nós já passamos por momentos em que queríamos respostas rápidas, soluções imediatas. E quando elas não chegam conforme o nosso calendário, a frustração se instala. A impaciência começa a crescer, especialmente quando a incerteza está presente. Nos preocupamos com o futuro, com o que pode ou não acontecer. Essa ansiedade nos faz sentir inseguros, como se não tivéssemos o controle. E de certa forma é verdade. Nós realmente não temos. Mas é aqui que entra a chave: confiar em Deus. Porque mesmo que não vejamos todo o quadro, Ele vê. Deus tem um tempo perfeito, um plano que supera até as nossas melhores expectativas. Isaías 55 nos lembra que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos dele não são os nossos caminhos. Ele tem uma perspectiva eterna. E mesmo que agora não entendamos, seus planos são sempre para o nosso bem. Confiar nisso não é fácil, mas é necessário. É um ato de fé e descanso em sua soberania, sabendo que Ele sabe o que faz, mesmo quando nós não conseguimos ver. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que aprenderam a confiar no tempo de Deus. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas ele teve que esperar muitos anos até ver essa promessa cumprida. Durante essa espera, sua fé foi testada, mas também fortalecida. Ou em José, que foi vendido por seus irmãos e terminou na prisão antes de alcançar o propósito que Deus tinha para ele como governador no Egito. A espera não foi fácil para nenhum deles, mas no processo, Deus estava agindo, não apenas em suas circunstâncias, mas também no caráter deles. A paciência tem um propósito. Tiago 1 nos diz que a prova da nossa fé produz paciência e que a paciência nos aperfeiçoa. Através da espera, Deus está desenvolvendo em nós perseverança, resistência e maturidade. Ele está nos ensinando a depender mais dele, a confiar mais profundamente em sua provisão e direção.
É nos momentos de incerteza que nossa fé cresce e se fortalece. Enquanto esperamos, não somos chamados a ficar parados ou a nos desesperar. Aproveite esse tempo para crescer, para se preparar. Talvez Deus esteja usando esse período para te equipar com habilidades, conhecimento ou maturidade que você precisará no que está por vir. Use esse tempo para refletir, para trabalhar em áreas da sua vida que precisam de atenção. E não se esqueça de servir aos outros. Às vezes, focar em abençoar alguém durante a espera dá um propósito mais profundo ao processo. Também é importante evitar ações impulsivas. Às vezes, nossa impaciência nos leva a tomar decisões precipitadas que podem trazer consequências negativas. Lembre-se do exemplo de Saul, que não esperou por Samuel e ofereceu o sacrifício por conta própria, o que lhe custou o reino. Não se adiante a Deus. Busque conselhos sábios, ore por direção e confie que o tempo dele é sempre melhor. Esperar em Deus não é algo passivo. É uma espera ativa, cheia de esperança. Lembre-se da fidelidade dele no passado, de como ele já agiu na sua vida e permita que isso fortaleça sua fé. A fidelidade de ontem é a garantia de que ele não falhará amanhã. Às vezes, as respostas que Deus dá não são o que esperávamos, mas mesmo assim, podemos confiar que o caminho dele é melhor. Abrir mão das nossas expectativas e abraçar o plano de Deus nos leva a uma paz que excede todo entendimento. É verdade, esperar pode ser difícil, mas na espera, Deus está contigo, te moldando, te ensinando e te preparando para o que vem. Então, confie, descanse no tempo dele e lembre-se, Deus nunca chega atrasado. Número 14, Lucas 10. Versículo 33. Deixe o julgamento e abrace a compaixão. Derrube pensamentos negativos com amor. Julgar os outros é algo que, se formos honestos, todos já fizemos em algum momento. Às vezes, fazemos isso sem perceber, baseando-nos em aparências, históricos ou até em estereótipos. Pensamos que sabemos quem alguém é só de olhar para essa pessoa. Mas, na verdade, essas suposições nos afastam das pessoas, de suas histórias e da possibilidade de construir relacionamentos genuínos. Além disso, o julgamento geralmente vem acompanhado de um sentimento de superioridade, de acharmos que somos melhores, mais corretos ou mais justos. Isso não apenas divide, mas endurece o nosso coração e nos faz esquecer que todos, em algum momento, já precisamos de graça. A parábola do bom samaritano nos oferece um exemplo poderoso do que significa substituir o julgamento pela compaixão. Naquele contexto, judeus e samaritanos tinham uma inimizade histórica. Ninguém esperaria que um samaritano ajudasse um judeu ferido no caminho. Mas foi exatamente isso que ele fez. Enquanto outros passaram direto, ignorando o homem em necessidade, o samaritano o viu, parou e agiu. Ele não deixou que os preconceitos, os riscos ou o desconforto o impedissem. Em vez de se perguntar se o homem merecia ajuda, ele simplesmente demonstrou amor. Jesus usou essa história para nos ensinar que nosso próximo não é apenas quem se parece conosco ou com quem temos afinidade, mas qualquer pessoa que precisa da nossa ajuda. Amar o próximo significa transcender barreiras culturais, sociais ou até pessoais para agir com compaixão. Esse amor não impõe condições nem exige nada em troca. É um amor que reflete o coração de Deus. Cultivar a compaixão começa com pequenas atitudes. Escute as histórias das pessoas ao seu redor. Em vez de tirar conclusões rápidas, reserve um tempo para compreendê-las. Às vezes, o que alguém mais precisa não é de um conselho ou solução, mas apenas de ser ouvido. Você também pode oferecer ajuda prática, doar para quem está em necessidade, ser voluntário ou simplesmente estar presente para alguém que passa por um momento difícil. A compaixão não exige gestos grandiosos, mas sim
um coração disposto. É importante também refletir sobre nossas próprias falhas. Lembrar que todos erramos, que todos precisamos de graça, nos torna mais compreensivos e menos críticos. Praticar a humildade é essencial aqui. Aceitar que não temos todas as respostas, que não conhecemos todas as circunstâncias, nos abre a aprender com os outros e a agir com mais gentileza. Afinal, o julgamento pertence a Deus, não a nós. Romanos 14:13 nos exorta a não julgar nosso irmão, mas a mostrar misericórdia, porque a misericórdia sempre triunfa sobre o julgamento. Quando substituímos o julgamento pela compaixão, nossas relações se transformam. Criamos confiança, fortalecemos conexões e geramos um ambiente onde todos se sentem valorizados. E isso não apenas enriquece nossas vidas, como também nos aproxima do coração de Deus. Ao agir com compaixão, refletimos seu amor e seu caráter ao mundo. Responder ao chamado de Jesus, vai e faze da mesma maneira. É um convite para viver uma fé ativa, ser agente de mudança, impactar nossa comunidade com compaixão e amor, pode transformar não apenas a vida dos que ajudamos, mas também a nossa. No fim, a compaixão não beneficia apenas o outro, ela nos transforma, tornando-nos mais parecidos com Cristo.